Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 14 de janeiro de 2021, são 21 horas e 30 minutos. Lição 5, Neemias, a oração de um construtor. Apesar que todo esse trimestre vamos falar de oração, hoje vai dar um pouco mais de ênfase ao jejum, né? Texto do dia. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Neemias capítulo 1, versículo 6. Hoje, falando um pouco sobre Neemias, eu também vou te passar sobre a resposta da hora da revisão, as 5 perguntas, né, da hora da revisão, vou te passar a resposta. Para começar, Neemias reedificou os muros de Jerusalém, que tinha cerca de 1.600 metros de comprimento e 8 metros de altura, e demoraram cerca de 52 dias para terminar a obra. Atualmente esse muro tem cerca de 5.000 metros. E veremos que, de fato, a reconstrução dos muros foi de fato uma obra feita por Deus. Síntese. Com Neemias aprendemos 2 valiosas lições: que a oração é uma ferramenta indispensável para vencermos os maiores desafios e que precisamos eleger as prioridades certas em nossas vidas. Muitas das vezes as pessoas acreditam e pensam que a oração é algo passageiro. Nós fazemos apenas uma oração tradicional, sem nenhuma formalidade, apenas isso, apenas para dizer que oramos. Entretanto, a oração ela é indispensável para nós termos uma vida vitoriosa na presença do Senhor. E também nós precisamos elencar, na verdade, quais são as nossas prioridades, né? Qual é a sua prioridade na vida, né? Aqui numa questão cristã, qual é a sua prioridade? A prioridade de todo cristão é morar nas mansões celestiais, e sim, pregar o Evangelho a toda criatura, que foi uma ordem dada por Cristo para todos nós. Introdução. No livro de Neemias encontramos relatos que nos revelam preciosas lições acerca da oração, da sensibilidade para com a dor do nosso próximo, da disponibilidade em ajudar quem precisa, da fidelidade à soberania do Senhor e da integridade do homem que serve a Deus. Veja que aqui já nos traz algumas questões interessantes sobre a questão de nós estarmos com a sensibilidade para com a dor do nosso próximo, ou seja, ter compaixão pelo nosso próximo. Muitas das vezes as pessoas estão padecendo por algumas situações e muitas pessoas dizem algo bem feito para ele, assim ele vai aprender ou ela vai aprender. Na verdade, nós deveríamos ter compaixão e nos colocarmos no lugar desta pessoa. Também temos que ter disponibilidade em ajudar quem precisa, né? Nós precisamos estender a mão ao próximo sem tocar trombeta, né? Sem sair falando que ajudou. Também a questão da fidelidade à soberania do Senhor. O Senhor, de fato, ele é fiel, ele é soberano. E da integridade do homem que serve a Deus. Nós que servimos ao Senhor precisamos ser íntegros, tanto homem quanto mulher. Nós precisamos ser íntegros na presença do Senhor. A tristeza de Neemias diante da miséria do seu povo. Tempos de reconstrução. Jerusalém é destruída e o povo que ficou em Judá passa a ser cada vez mais humilhado, explorado e ameaçado pelos povos vizinhos. Não bastasse entre os próprios judeus, havia aqueles que, por serem mais ricos, exploravam e impunham sofrimento aos mais pobres e desfavorecidos. Você às vezes pode estar triste, mas você não é uma pessoa triste. A tristeza acontece em algumas situações da vida. Por exemplo, aqui vemos que Neemias ficou triste devido à miséria do seu povo. E vemos também que depois que Jerusalém foi destruída, houve uma questão aqui sobre as pessoas de Jerusalém estarem sendo exploradas por pessoas que tinham uma situação financeira melhor, e até mesmo entre os judeus. Há uma questão de que há pessoas que gostam de impor situações e colocações porque têm uma vida financeira melhor. E infelizmente
é algo que acontece muito na igreja. Às vezes as pessoas impõem nas outras situações, como o próprio Cristo disse, nem com o dedo se move, né? As pessoas que criam não movem nem com os dedos, mas querem que as outras pessoas o façam. Então vejam que isto é algo lastimável, porque pessoas que são exploradas, e aqui abrange toda a questão, tanto da questão de ser pobre, a questão financeira, a questão da alimentação, a questão de impor um trabalho escravo, por exemplo. Então veja que é algo que engloba grandes situações, grandes problemas. Então Neemias ficou triste, né, com os tempos de reconstrução. Sensibilidade e empatia. Na Bíblia, os nomes dizem muito acerca de seus personagens. Neemias, no hebraico, significa o Senhor tem compaixão. Que preciosa é essa tradução e o seu sentido. Não só o nome, mas o exemplo deixado por esse homem também impressiona e nos mostra como deve ser um governante que serve a Deus. Sábio, corajoso, com fé, sensível ao sofrimento dos próximos, do próximo, íntegro, determinado, justo e humilde. A empatia, que é aquela questão de nós nos importarmos com a outra pessoa, com o próximo, podemos ter, por exemplo, em base à questão do samaritano, né, que teve agiu de íntima compaixão com alguém que ele não conhecia, na passagem da parábola do bom samaritano. Então vejam que nós podemos ter empatia, independente de quem seja, independente se tem a mesma crença que a nossa ou não, independente se serve a Deus ou não, nós precisamos ter empatia, nos colocar no lugar do próximo. E Neemias tem um sentido, seu nome no hebraico, interessante, que o Senhor tem compaixão. E sim, o nosso Deus, ele tem compaixão de nós. E como nós somos do Senhor, nós também precisamos fazer as mesmas coisas que Ele faz. Ou seja, nesse caso, compaixão. E aqui é claro que tem que separar, eu digo, fazer as coisas que o Senhor faz no sentido possível, naquilo que é possível, porque sabemos que Deus é Criador, que Cristo tem todo o poder e há coisas que Ele faz que nós não temos condições de fazer. Mas eu digo aquilo que é possível. E ter empatia pelo próximo, ter compaixão pelo próximo, sim, nós podemos e devemos fazer, devemos ter. Então, era um governante que servia a Deus, era um homem sábio. Então, veja que muitas das vezes pessoas precisam de coragem, aqui eu digo para pastores e líderes, que precisam ter coragem diante do Senhor e não tem, precisa fazer as coisas e não fazem, fica de qualquer maneira. Não, você precisa, como um homem de Deus, você precisa colocar as questões naquilo que se tem que fazer. Se tem que fazer e ponto. Você vai lá e faz porque você é uma pessoa que tem empatia pelas pessoas da congregação. E aqui, ou também aqueles que vêm de fora. Então nós precisamos ter essa sensibilidade e empatia pelo próximo. O mundo que agoniza. Vivemos tempos que nos permitem traçar muitos paralelos com o drama presenciado por Neemias. Na atualidade, o mundo também agoniza. Multidões vitimadas pelas epidemias, a violência urbana amargando índices assustadores, a miséria humana dilacerando vidas, os abismos socioeconômicos se avolumando cada vez mais e uma geração inteira vitimada por doenças e males nunca vistos em tais proporções, levando muitas às últimas consequências. O mundo está agonizando, o mundo inteiro agoniza. Vivemos hoje uma dinâmica diferente de tudo aquilo que nós já vivemos na vida. Hoje vivemos a realidade de uma doença que está colocando pessoas no mundo inteiro numa situação de morte, numa situação apreensiva. O mundo está apreensivo, o mundo está agonizando. E interessante que, apesar dos esforços feitos por pessoas que deveriam de fato se esforçar, entretanto há situações que não é somente esse o problema humano. A pandemia que hoje vem sobre nós não é o único problema humano. As pessoas falam como se depois que vier a vacina, que a vacina já acontece em alguns lugares, depois que ela aparecer em massa vai resolver todos os problemas. Não, ele só vai resolver o problema, e claro, queira Deus que sim, vai resolver o problema da pandemia. Entretanto,
o mundo agoniza por outras situações também. Há pessoas, né, da questão da violência urbana, por exemplo, pessoas que são dominadas pelo tráfico de drogas, por exemplo, e vai se entrando em questões de infraestrutura, de países, né, que não tem uma infraestrutura para nada, para se fazer nada, a saúde cada vez pior, a educação da mesma forma, não há segurança. Então veja que o mundo está agonizando justamente por uma questão de não conhecer o nosso Deus. Há pessoas, eu já vi relatos, eu ouvi pessoas dizendo que depois que tudo isso acabar vai fazer isso e vai fazer aquilo. E infelizmente eu ouço até de pessoas cristãs que vai fazer isso e vai fazer aquilo, mas poucos são aqueles que falam, depois que isso acabar eu buscarei mais ao Senhor. Então veja que é um problema até interno da igreja, até um problema nosso. Muitos de nós estamos nos afastando do Senhor. Neemias ora e jejua em favor do seu povo. E chorei e lamentei por alguns dias. O irmão de Neemias, Anani, em uma visita relatou o sofrimento do povo e a calamidade que assolava Jerusalém. Tal relato trouxe ao copeiro um profundo pesar, levando-o a chorar muito e lamentar por alguns dias. Neemias era um homem de oração e ação, porém, como todo ser humano, tinha também o seu limite emocional, a necessidade de abrir o coração e se permitir chorar. Chorar talvez seja uma das formas mais eficientes que temos de aliviar a nossa dor. Às vezes a dor da saudade, de ter perdido alguém, ou algo aconteceu de ter um grande prejuízo, ou seja lá o que for. É uma forma de esvaziar-nos da dor. O choro, ele alivia também. Quando você está numa situação muito triste, profunda, não tenta ser o forte ou a forte, ser uma pessoa forte. Não, põe isso para fora. Chore, porque o teu choro, você verá que vai acabar aliviando você. A Bíblia diz também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então você põe isso para fora, porque depois você vai ver que muitas das suas dores serão aliviadas. Não adianta você ficar se prestando a ser uma pessoa forte e não vai chorar para não demonstrar fraqueza para um, não demonstrar fraqueza para outro. Não, você chora, ponha isso para fora, porque você verá que as coisas irão melhorar. Então, Neemias, ele jejuou em favor do seu povo. E estive jejuando e orando. Vejamos. Passando o tempo de chorar e lamentar, uma nova etapa se apresenta, é o tempo de jejuar e orar. Na primeira reação foi importante, mas ela tem um tempo de validade determinado. Há pessoas que passam a vida chorando, lamentando e não chegam nunca a lugar nenhum. Passado esse primeiro momento, chegou a vez da ação, e para um homem de Deus, a verdadeira ação começa com o jejum e a oração. Como eu falei no início, o trimestre fala muito de oração, mas hoje vamos falar um pouco sobre o jejum. O jejum, ele acompanha, ele anda de mãos dadas, ou pelo menos deveria andar de mãos dadas com a oração. Não é que a oração sozinha não tenha um efeito, não é isso. É uma questão que em algumas situações nós precisaremos jejuar e orar. Para quê? Para que nós venhamos vamos dizer, mortificar a carne. Interessante sobre o jejum, que é o livro de Isaías, capítulo 58. O resumo de Isaías 58 é o seguinte: você precisa jejuar, não comer e nem beber, nem trabalhar, nem falar mal dos outros. Você precisa se fechar e ficar somente diante do Senhor. Então veja que aqui o jejum, ele é um jejum completo, o jejum perfeito é um jejum completo. O que é o jejum completo? Foi isso que eu acabei de dizer. É aquela pessoa que se fecha para o mundo num determinado tempo, talvez 24 horas, talvez um pouquinho mais, e não bebe e também não come. E em compensação, também ele não trabalha. Ele não pode estar trabalhando também. Ele não trabalha, ele não come,
ele não bebe, ele não fala mal dos outros, ele não faz fofoca, ele está fechado somente para com Deus. Para que isso? Para se entregar totalmente ao Senhor. Há algumas vezes, algumas situações, eu não quero aqui trazer algo estranho, mas que na verdade para mim é algo estranho. Há pessoas que fazem jejum, por exemplo, de guloseimas. Eu acho estranho, porque eu posso comer qualquer coisa menos doce. Isso para mim não é jejum. Até porque, se nós compreendermos num sentido geral, há pessoas que podem... Eu, por exemplo, eu vivo tranquilo sem comer doce. Não há nenhum problema. Então não há nenhum sacrifício para mim, para muita gente também não vai ter sacrifício. Então, essa questão de jejum, não comer guloseimas, para mim não existe. O jejum para mim não pode comer nada, absolutamente nada, se alimentar somente da palavra. Então veja que o jejum, ele sim, ele é algo que nós precisamos fortalecer. Vemos, por exemplo, a questão lá do livro de Daniel, que não comeram muitas coisas, somente verduras, e estavam com semblantes melhores do que os demais. Então veja que sim, dá para viver tranquilo sem comer guloseimas ou beber refrigerantes, coisas do tipo. Então, eu particularmente, eu sou contra a prática. Para mim não existe isso, não existe. Volto a dizer, esse negócio de jejum, de somente pode comer tudo menos doce, isso para mim não existe, né? Então, por favor, né? O jejum ele é completo, ele precisa ser integral, inteiro. Também é interessante também falar sobre jejum, se porventura você tem alguma enfermidade ou coisa parecida, não é aconselhável que você faça um jejum, a não ser se você tiver um direcionamento direto do Senhor. Por que não? Porque se você está enfermo e está querendo fazer jejum, você vai ter um agravamento da sua enfermidade, né? Então precisamos também ter um pouco de coerência nesse negócio. Na presença do rei. Veja bem, antes de fazer o seu pedido, o copeiro fez uma pausa. Em uma fração de segundos ele fez mais uma pequena oração e finalmente fez seu pedido ao rei em constante oração. Neemias teve sua trajetória marcada também por orações espontâneas, revelando uma contínua dependência da direção divina. Muitas das vezes, quando você está na rua, por exemplo, você quer ir para um lugar, você precisa pensar, Senhor, é para eu ir mesmo para o lugar? Você não precisa somente fazer aquelas longas orações. Há algumas orações que nós podemos fazer, como a que fez aqui Neemias. Você perguntar para Deus, Senhor, é por aqui mesmo que eu preciso ir? É por lá? É por aqui? É pela direita ou é pela esquerda? Eu vou à frente ou eu volto? O que eu tenho que fazer agora? Nós precisamos viver nessas orações, nessas pequenas orações. Por quê? Porque essas pequenas orações, elas salvam até vidas. E também vai te dar um direcionamento de viver, de fato, uma vida de oração, né? Uma oração espontânea, né? Uma oração mais na presença. Aí tu vê que aqui é uma questão interessante, que quando Neemias faz essa pequena oração e pede ao rei, faz o seu pedido, ele é atendido e o rei ainda dá autorização, ou não digo nem autorização, foi mais uma ordem do que uma autorização, aos governadores para deixar Neemias fazer tudo que Neemias quiser. Ou seja, se Neemias precisasse de um material, o povo tinha que dar, né? Os governantes tinham que dar aquele material para Neemias trabalhar. Uma outra questão de Neemias também que eu acho bastante interessante é que Neemias ele trabalhava com uma das mãos e na outra mão ele tinha uma arma. O que era isso? Ele estava preparado para fazer a obra e também para guerrear. E isso nós também precisamos estar assim, prontos para guerrear contra o nosso adversário, mas também prontos para fazer a obra. Os resultados da oração de Neemias. Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza no coração? Neemias faz uma breve oração e abriu o seu coração. Como servo do Deus Altíssimo, fez a sua parte. Já o Senhor Todo-Soberano tocou o coração do imperador e o milagre aconteceu. O rei deu a permissão e colocou Neemias na função de governador sobre Judá e redigiu os decretos reais que viabilizaram a construção da obra. Então veja que aqui, depois dessa oração, tudo se resolveu. Muitas das coisas não se resolvem na sua vida porque você não vive uma vida de oração. Você não se questiona a respeito de Deus sobre as coisas que você precisa fazer. Quando nós temos um projeto e vamos fazer alguma coisa, nós precisamos consultar a Deus, porque o homem faz os planos, mas
Vem do Senhor a resposta. É o Senhor que nos dá a resposta daquilo que nós queremos fazer. Então, se você tem algo para fazer e não está tendo resultado, muito possivelmente é porque você não tem uma vida de oração. A oração nos traz resultados espantosos. Adversidades ao longo do caminho. Tobias e Sambalate, governadores de Amon e Samaria, inicialmente zombaram de Neemias e seus ajudantes e em um segundo momento levantaram uma série de calúnias que insinuavam a intenção de rebelião frente ao imperador persa. Artaxerxes, qual a resposta de Neemias? Ele simplesmente orava, trabalhava com ainda mais intensidade. Quando as pessoas vierem te afrontar, e sim, vai acontecer isso durante toda a sua vida, as pessoas virão para zombar de você. O que você faz? Nada, deixa que Deus toma conta. Deixa que Deus faça justiça por você. Deixa que Deus tome a decisão necessária. Você apenas faça a obra, faça o que Deus mandou você fazer. Porque as adversidades virão. E muitas pessoas, como aqui no caso Tobias e Sambalate, aqui muitas pessoas vão zombar de você, vão dizer que a obra que você está fazendo, qualquer raposa pode destruir, que é uma obra fraca, que não vai ter nenhuma eficácia. Mas vemos que Neemias reconstruiu um muro bem longo e ficou firme. Então por quê? Porque o Senhor estava fazendo. Neemias não podia descer porque estava fazendo uma grande obra. E nós também estamos fazendo uma grande obra. Nós não podemos nos embaraçar com o negócio dessa vida. Então quando alguém vir te afrontar, falar alguma coisa, fique no Senhor, continue fazendo o que você tem que fazer e o Senhor vai te dar vitória. O nosso Deus fizera esta obra. Além do muro, grandes outras restaurações foram realizadas nos tempos de Neemias. Deus honrou e o usou de forma poderosa em Judá. Houve também uma grande reforma religiosa, com a valorosa contribuição de Esdras, renovando o compromisso do povo pós-exílios com o Senhor. Neemias nos ensina com sua vida de oração e comprometimento com a obra de Deus que a verdadeira adoração não se restringe apenas ao exterior, mas principalmente é fruto de uma grande transformação no coração daqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. O Senhor fez uma grande obra, e além da obra física, que foi ali a obra do muro, de reconstruir o muro, veio também a transformação de vidas, que é a mais importante. Há ensinamento, e é até viável em algumas situações, que é melhor você construir pontes do que muros. Só que muros, ali naquela situação, ali era necessário. Na nossa vida nós também somos cercados por muros, mas muros que são necessários. Então veja que nesse contexto, Deus usou Neemias de uma forma extraordinária com a ajuda de Esdras e fez uma completa transformação no povo em Jerusalém, que o povo se voltou a Deus. O povo começou depois disso se voltar para Deus. Por quê? Porque o povo tinha desobedecido a Deus, tinha deixado Deus de lado. E agora, depois da construção, eles se voltaram com Deus e ficaram firmes no Senhor. Então, que quando nós vamos fazer uma obra, independente da obra que nós vamos fazer, quando Deus manda nós fazer, pode ter certeza, haverá um grande resultado. Conclusão. Ao estudarmos a vida de oração do construtor Neemias, podemos perceber a importância em elegermos as prioridades certas para a nossa vida. De todas as formas possíveis, diversas pessoas tentaram desviar a atenção de Neemias e impedi-lo de concluir a construção dos muros, mas o copeiro governador venceu o seu desafio. Veja que, sim, sempre haverá pessoas que tentarão parar a obra que você está fazendo, que Deus mandou você fazer. E infelizmente, como o próprio Cristo disse, o inimigo do homem vem da sua própria casa. E aqui é um contexto geral, tanto na igreja quanto no lar, aqui é um contexto geral. Vemos que até pessoas, até mesmo dentro da igreja, que tinham que ser o primeiro a apoiar, é o primeiro a ir contra. Há situações de pessoas que não é porque você tem uma visão, Deus te dá uma visão, uma percepção de uma coisa que as pessoas terão. Nós precisamos compreender que quando Deus nos revela algo, que é para nós, que era para que nós venhamos fazer, nós precisamos fazer com afinco. Por quê? Porque estamos fazendo para o Senhor, foi uma ordem de Deus.
Não importa a forma, ou o jeito que você faz, ou aquilo que Deus mandou você fazer, não tem importância. Aparentemente pode até não ter nenhuma importância, às vezes até mesmo para você, mas se Deus mandou você fazer, faça com firmeza, faça no Senhor, faça com fé, porque você verá as coisas extraordinárias que o Senhor faz. A hora da revisão. Resposta da número 1, sensibilidade e empatia. Resposta da número 2, não. Quando acontecem em uma proporção certa, são evidências de possuirmos bons sentimentos. Resposta da número 3, orou e jejuou. Resposta da 4, oposição dos povos vizinhos e também dos próprios judeus, ricos que exploravam o povo. Resposta da número 5, Deus. Então veja que o Senhor, ele fez todo um projeto. O Senhor foi perfeito na vida de Neemias. Neemias foi um grande construtor, mas ele foi um grande construtor porque na verdade ele levou a sua vida de oração. Quando nós oramos, o Senhor muda o quadro. Veja o que Deus fez com Jabes, mudou o quadro de Jabes. Então veja que tudo quando nós fazemos no sentido de orarmos, o Senhor ele nos dá a vitória. E a oração é algo que nós precisamos andar continuamente. Nós também precisamos, juntamente com a oração, também viver uma vida de jejum. Nós precisamos jejuar diante do Senhor. Precisamos compreender que sim, nós precisamos mortificar a nossa carne, nos separar para Deus um momento da nossa vida, 24 horas ou talvez mais, ou como fez Moisés, né, que possivelmente ficou até 80 dias, mas há questões e questões, mas é aceito geralmente 40 dias. Então, precisamos fazer o jejum, precisamos levar a Deus a sério, fazer as coisas com seriedade. É claro, volto a dizer, se porventura você está com alguma deficiência física, eu não aconselho que você faça jejum, a não ser que você tenha uma direção direta do Senhor. Se o Senhor te mandou fazer um jejum, independente da tua forma física, tu pode fazer porque certamente o Senhor vai te sustentar. Entretanto, as pessoas têm deixado muito de lado a oração, os cultos de doutrina, por exemplo, que geralmente é culto de doutrina e oração. E as pessoas não têm ido, é o culto mais vazio da igreja, os cristãos estão deixando de lado a oração. Me lembro que quando garoto, menino na verdade, fazia parte do grupo de crianças, a igreja sempre vivia em oração, era toda a igreja em oração, havia oração às 5 horas da manhã, e hoje é raro os momentos de oração que nós passamos na igreja, e mesmo em casa, nós não temos muito hábito de orar como quando tínhamos outrora. Então veja que a cada dia que passa nós estamos nos distanciando do Senhor, estamos deixando de orar, e a oração é em parte, de uma forma direta, é a única forma que nós temos de falar com o nosso Deus. É a única forma que nós temos de abrir o nosso coração e falar para o Senhor as nossas situações, os nossos desejos e tudo mais que nós desejamos e esperamos, mas que nós venhamos buscar ao Senhor com todo o nosso coração, no jejum e oração, estudando a palavra do Senhor, crendo que o Senhor fará a vontade dEle, fará aquilo que está dentro da vontade dEle e não a nossa. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!